aquilo que está no seu coração, a sua indignação, a sua tristeza, a sua angústia. E quando nós olhamos para Deus, nós não pensamos nessa fragilidade de Deus. Não que Deus seja frágil, né? Mas nessa forma sensível de olhar para cada um de nós, olhar para os seus filhos e perceber o quanto nós o desprezamos, o quanto ele sofre com isso. Pensa você que Deus um dia poderia ter nos destruído, mas ele não nos destruiu, pelo contrário, ele criou um caminho. Apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa desobediência, apesar dos nossos pecados, ele criou um caminho para que nós pudéssemos retornar para ele, porque o maior desejo de Deus é que nós estejamos junto com ele para sempre. Amém. Quando a gente olha para a Bíblia, é muito interessante que a gente vê o desejo de Deus de habitar com o povo desde o começo. Quando ele cria Adão ali no jardim, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele vinha toda a viração do dia para se encontrar com Adão. Mas você não vê o relato de Adão querendo se encontrar com Deus, né? E essa é toda a nossa jornada, essa é toda a nossa vida. Raramente por nós mesmos, praticamente nunca, nós vamos diante do Senhor porque nós queremos estar com Ele. Pelo contrário, nós somos interesseiros. Nós temos demandas. Nós temos os nossos próprios objetivos. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus por causa do medo. Deus, desde o começo, ele queria que o homem morasse com ele. Mas nós desprezamos. Adão e Eva desprezaram ele no jardim. Deus poderia ter acabado com tudo, destruído ali a humanidade, recriado tudo de novo pelo poder da sua palavra. Mas ele não fez isso, ele criou um caminho de redenção para que nós pudéssemos retornar para ele e um dia desejar estar com ele, né? Quando você vai lá para o povo de Israel, tem toda uma jornada, né? Deus vem tentando chamar o povo para si, desde Noé, depois com Abraão, quando ele faz a chamada para Abraão, e aí depois de um tempo vem o povo de Israel, que é descendência de Abraão, e Deus ali estabelece o tabernáculo. E qual que era a intenção de Deus estabelecer o tabernáculo? O tabernáculo, ele ficava no meio do povo de Israel, e todo o povo vinha ali para ter um encontro com Deus. Era Deus habitando no meio do povo por meio de um tabernáculo, por meio de uma casa, de uma morada, onde as pessoas pudessem estar ali com o coração servindo ao Senhor. Mas o que isso se transformou? Se transformou num grande ritual de sacrifícios por causa dos pecados do povo, que todo dia iam ali para sacrificar cordeiros, para sacrificar pombinhas, para sacrificar um monte de animal por causa dos seus próprios pecados. Então eles não iam para o tabernáculo procurar Deus porque eles amavam a Deus. Eles iam para o tabernáculo procurar Deus porque eles tinham interesse que Deus perdoasse os seus pecados, para que sobre eles não viesse nenhum juízo. Porque o povo de Israel bem sabia que existem bênçãos e maldições. Bênção para aquele que obedece os mandamentos do Senhor e maldições para aquele que desobedece. Então eles conhecem o seu Deus. Porém, eles não estavam buscando ao Senhor porque eles queriam estar com o Senhor. Pelo contrário, Deus criou um caminho para que eles pudessem se relacionar. Mas daquela forma ali, foi complicado. Então o desejo de Deus continua sendo habitar no meio do povo. Quando a gente vai ler sobre o tabernáculo, palavras do próprio Deus, ele vai dizer que eu vou fazer o meu tabernáculo para que eu habite no meio do povo. Quando passa a época do tabernáculo, vem Jesus. E Jesus é o quê? Ele é o próprio Deus. Ele veio e habitou no meio do povo, justamente, mais uma vez, para afirmar que o desejo de Deus é que ele habite no meio do seu povo. E agora ele começa a experimentar aquilo que é vontade humana, aquilo que é eu e você vivendo nessa carnalidade aqui. Porém, Jesus, um homem sem pecado, glória, viveu entre nós, conhece as nossas dores, sabe o que é padecer, como o profeta Isaías diz, e criou um caminho para que agora nós pudéssemos de coração voltarmos para Deus e para sempre vivermos com Ele.
uma coisa que é legal, o próprio Deus que quer fazer com que nós nos conectemos com Ele de novo, ainda assim Ele não vai permitir que qualquer pessoa volte para o início, onde era o jardim do Éden. Consegue entender? Ele deseja habitar conosco, e aí Ele cria um caminho de redenção para que nós quebrantemos o nosso coração, alinhemos o nosso espírito com o dele, para que espontaneamente o nosso desejo seja estar com Ele de novo. Porque se isso não acontecer, nós não retornaremos para o princípio. E o princípio é o quê? Jardim do Éden. O princípio é morada eterna com Deus. Já não vai ser mais Deus buscando o homem, agora é o homem buscando a Deus. Não é mais como era no princípio, que Deus vinha na viração do dia para se relacionar com a Deus. Agora Deus criou um caminho, e por meio de Jesus Cristo nós podemos, por livre e espontânea vontade e desejo de estar com Ele, ter acesso a Deus de novo. E esse caminho espontâneo de necessidade que nós temos de Deus vai criar para nós uma condição de nós retornarmos para o princípio. Que a nossa alma retorne para Deus e fique com Ele eternamente. Estão conseguindo compreender? Porque depois de Jesus, agora nós temos a expectativa da Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? Deus habitando no meio do povo e o povo habitando junto com Deus. E agora para sempre. Só que não são todas as pessoas que vão entrar na Nova Jerusalém. Somente aqueles que buscarem o Senhor de todo o seu coração, não por interesse, não porque Ele pode nos dar alguma coisa, não porque Ele pode fazer um milagre ou outro, não porque Ele pode prover as nossas necessidades, não porque Ele pode nos curar de alguma doença, não porque Ele pode fazer alguma coisa com alguém da nossa família. Pelo contrário, todos os que vão morar com Jesus pela eternidade, porque não haverá outra oportunidade, essa é a oportunidade única, só vai retornar para Deus se nós o buscarmos de todo o coração e desejarmos estar com Ele. Amém. É por isso que a nossa vida é difícil. É ou não é? A gente cai da cama de madrugada, acontece um negócio estranho, né? Você deita para dormir e Deus fica falando com você, me busca, para ver se cria essa espontaneidade no nosso coração. Então essas coisas acontecem, nós somos perseguidos, porque aquele que deseja o Senhor de todo o seu coração, ele não está desejando mais nada, ele só deseja o Senhor. E isso incomoda as pessoas, porque as pessoas não desejam o Senhor. Olha para a sua volta, que você vai ver. Quem que deseja o Senhor? Quem que poderia estar aqui conosco hoje, de forma livre e espontânea, e não está? Está buscando os seus próprios interesses. É claro que tem muita gente que trabalha, mas vamos lá, a maioria das pessoas está buscando o seu próprio interesse. Entende? Então Deus criou esse caminho para que a gente, de forma muito espontânea, nos voltasse para Ele de todo o coração. Quando Ele está falando com Jeremias, aqui no capítulo 2, versículo 11, olha, presta atenção o que Deus está falando para Jeremias, porque Deus, ele vê esse cenário todo, Ele tira o povo de Israel do Egito, Ele leva para a Terra Prometida. Lá na Terra Prometida Ele cria um sistema que Ele pode se relacionar com o povo. Ele cria suas festas bíblicas, porque as festas elas vão ser para tempos determinados, elas vão trazer para o homem um caminho que vai apontar para Deus. As festas bíblicas elas aconteciam 7 vezes por ano, são 7 festas. E todas essas festas eram para todos se unirem para adorar a Deus. Era para todos se unirem em comunhão para celebrar o Senhor que tirou eles do Egito, e que agora estava habitando no meio deles. Uma dessas festas se chama Tabernáculos, que é quando o Senhor ele tabernácula no meio do povo, ele mora no meio do povo. O povo de Israel viveu no Egito por 40 anos, no deserto por 40 anos, vivendo em tendas. E o Senhor estava com eles.
E a festa dos tabernáculos, ela vai nos lembrar do povo que viveu no Egito por 40 anos e os seus sapatos não envelheceram, as suas roupas não envelheceram, eles não passaram calor, eles não passaram frio, eles não passaram fome, eles não tiveram sede de água porque Deus provia. Aleluia! Isso tudo para lembrar que o nosso Deus ele é poderoso. E o nosso Deus quer habitar no meio do seu povo. Então a festa dos tabernáculos, que significa a festa das tendas, é para lembrar que o povo de Israel viveu em tendas, porque eles não tinham mais uma morada fixa, enquanto eles não alinhassem o seu coração. Quando Deus está falando com Jeremias, ele está vendo esse cenário todo. Todas as vezes que ele criou um caminho de redenção para o homem, todas as vezes que o homem desprezou, todas as vezes que o povo de Israel desobedeceu. Detalhe, Deus separou o povo de Israel como uma propriedade exclusiva, particular. Ele disse: eu vou separar vocês, no meio de todas essas nações, vocês vão ser o meu povo exclusivo. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. E se alguém mexer com vocês, está mexendo comigo. São palavras de Deus. Mas mesmo assim, o próprio povo de Deus desprezou o seu Deus, sabendo de tudo que Deus tinha feito por causa deles. E aí, quando a gente tem esse cenário todo, Deus começa a se lamentar com Jeremias. E olha o que ele diz para Jeremias: alguma nação já trocou os seus deuses? Olha o que Deus pergunta. Tem o povo de Israel, tem as nações em volta, e aí ele faz uma pergunta muito interessante: alguma dessas nações que estão em volta já trocou os seus deuses? Não. Você vê que a galera é muito fiel. Se a gente for trazer para a nossa realidade hoje, pessoas de outras religiões, pessoas que têm os seus deuses e têm as suas crenças, elas são muito fiéis, elas fazem sacrifícios. Elas fazem seus rituais, elas são pontuais, elas fazem sacrifício, elas trazem tudo que elas têm para oferecer para aquela entidade que elas acreditam, que as protege. E olha o que Deus está falando. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Deus está falando isso. Naquela época, ainda tinham os deuses que exigiam sacrifício. Tinha gente que sacrificava criança, tinha gente que sacrificava gente da própria família, tinha gente que fazia sacrifícios sexuais, tinha gente que fazia dos piores sacrifícios possíveis que a gente nem imagina. Porque eles eram fiéis à entidade que eles acreditavam. E Deus está falando aqui: alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Olha o que Deus diz: mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Você está entendendo? É como se Deus estivesse falando que nós, povo do Senhor, propriedade exclusiva, que saiu do Egito, que viveu com provisão no deserto, que está caminhando em direção a Ele para morar eternamente na Nova Jerusalém, Ele está dizendo que nós, o seu povo, nós trocamos a glória do nosso Deus por deuses inúteis. E aí ele fica horrorizado, ele diz assim: espantem-se diante disso, ó céus, porque é de se espantar. É de se espantar. Você tem um Deus verdadeiro, que faz tudo da sua própria vida para salvar a mim e a você, e mesmo assim nós trocamos Ele por deuses inúteis que não podem falar, que não sentem, que não fazem nada por você, e vai te afundar cada vez mais na sua individualidade e vai te lançar ainda no inferno. E aí ele está dizendo: fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo, ele cometeu 2 crimes. Agora a gente vai entender quais são os crimes que nós cometemos. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E esse é o primeiro crime. Lembra quando Jesus está falando sobre os mandamentos do Senhor? E ele vai dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Pega o amar a Deus sobre todas as coisas que Jesus está falando e compara com o que
que o próprio Deus está falando aqui para Jeremias. Primeiro crime que nós cometemos contra o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Consegue entender? E aí ele continua dizendo, o segundo crime. E nós cavamos as nossas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Ele está falando da água viva. O Senhor, Ele é a nossa água viva. Se o Senhor é a nossa água viva, como Jesus disse, que do nosso interior fluiria um rio de águas vivas, e nós jamais sentiríamos sede de novo, por que nós agora vamos cavar as nossas próprias cisternas e elas são rachadas, que não vão reter essa água viva? Qualquer coisa pode nos levar. Qualquer influência que vem de fora nos leva fácil. Entende? O Senhor, Ele é a nossa água viva. Nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Ele está dizendo. Mas a expectativa dele é que isso aconteça. Que nós amemos Ele de todo o coração. E é por isso que vem Jesus. Ele traz o sermão da montanha, ele diz como que é viver o reino de Deus, e ele vai começar a dizer que o reino de Deus ele veio, ele está entre nós, ele não é de aparência exterior, então não é uma coisa que você vai olhar e vai desejar. Pelo contrário, ele é interno, é uma coisa que você não vê, mas você vive o reino de Deus. Só que poucos são os que entendem o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é justiça. O reino de Deus é você olhar para aquilo que o pastor Júnior estava falando ontem. Uma citação da Bíblia que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei como abençoar, se eu sei como ajudar e não faço, eu estou deixando de lado o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça. E a gente vai ler um texto aqui, lá em Romanos 8. Se a gente for pegar a questão dos nossos pecados e trazer isso de uma figura de linguagem como se fosse uma árvore com frutos, a gente sabe que a árvore ele é o pecado raiz, ele é o primeiro, maior dos pecados. E os seus frutos são os pecados que vêm dessa raiz. Adultério é um fruto, a mentira é outro fruto, a inveja é outro fruto, a glutonaria é um outro fruto, né? Tudo isso são frutos, mas todos eles estão ligados a uma raiz de uma árvore, que é o principal. Quando Deus está falando para Jeremias, e ele está falando que nós cometemos esse crime contra ele está dizendo que nós abandonamos ele, que é a fonte de água viva. Então o maior pecado que nós temos é abandonar o Senhor, é viver uma vida longe do Senhor. Porque quando nós estamos longe do Senhor, nós temos o quê? Os frutos dos pecados. O maior pecado é você se afastar de Deus. Consegue entender? E agora o que a gente vai ver aqui em Romanos 8, no versículo 15 ao 19. Diz assim: Paulo está dizendo: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra filhos aqui no grego, ela significa teknon. Nesse texto, nessa citação, quando o apóstolo Paulo está dizendo que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, significa teknon. E teknon significa uma criança, um menino que não tem maturidade.
Consegue entender? É um menino que depende muito do pai. Lembra quando você veio para Jesus? Que você dependia muito de muitas coisas? Você dependia muito do perdão do Senhor? Você veio, aquilo que acho que é Paulo que diz, ou é Jesus que fala, não lembro, que fala que nós éramos meninos e fazíamos coisas de menino. É Paulo, né? E agora nós não precisamos mais viver com as coisas de menino. Então, quando nós viemos para o Senhor pela primeira vez, nós éramos como Paulo está dizendo aqui. Nós somos, que o Espírito que veio habitar em nós, ele testifica que nós somos filhos, meninos de Deus. Porque nós precisamos ainda de ser discipulados. Nós precisamos de muitas coisas, né? Se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Então ele tem uma condicional. O Espírito ele habita em nós, ele nos identifica como filhos de Deus, ainda que como filhos imaturos. Mas o que vai testificar exatamente isso no nosso coração, no nosso desenvolvimento disso, são o quanto nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Para que também participemos da sua glória. Consegue entender isso? Existe uma expectativa de nós morarmos com o Senhor, mas essa expectativa de nós morarmos com o Senhor, ela não vai vir de qualquer jeito. Ela vai vir acompanhada de sofrimento. Lembra que eu falei aqui mais cedo? Que nós que somos cristãos, que estamos fazendo um caminho de retorno para o Pai, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer, nós vamos cair da cama de vez em quando. Porque nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo, para que um dia a gente participe também da glória com Ele. É o que Paulo está dizendo. Olha o que ele vai dizer agora. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de se revelar. A natureza criada, guarda isso no teu coração. Toda a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E quando ele está falando de filhos aqui, agora é o mesmo texto, mas ele fala duas vezes de filhos. Lá em cima, quando ele está falando que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, ele está dizendo que nós somos técnicos, nós somos crianças imaturas ainda, mas nós somos filhos de Deus. E aqui embaixo, depois que ele fala do desenvolvimento pelo sofrimento, para que nós possamos agora conhecer a Deus na sua glória futura, ele vai dizer aqui, olha, que toda a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, até que eles se revelem. Quando ele fala filhos de Deus aqui, no final desse texto, a palavra que aparece no grego é ruios. A palavra é ruios. E a palavra ruios significa filhos maduros. Paulo está fazendo para nós, ele está dizendo que nós viemos para Cristo como filhos imaturos, e o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, mas nós, para nos tornarmos filhos maduros de fato, nós precisamos passar pelos mesmos sofrimentos de Cristo, para que nós podemos participar da sua glória. Entende? Então existe uma grande expectativa de toda a criação para que nós nos manifestemos como filhos maduros. E o que é toda a criação? Do que Paulo está falando? Toda a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Toda a criação sou eu e você. Toda a criação são os animais. Toda a criação são as árvores, são as plantas, são as florestas. Tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou aguarda com grande expectativa pela nossa manifestação, porque nós nos tornamos filhos maduros. Entendeu? Então cabe na vida de um cristão maduro maltratar o animal? Cabe na vida de um cristão maduro maltratar uns aos outros? Tratar de qualquer jeito? Cabe na vida de um cristão maduro sair desmatando, arrancando as árvores, desmatando tudo?
Tio Toy vai ser o primeiro que vai agarrar na sua garganta, se fizer isso. Não é não, Tio Toy? Então, não cabe mais a nós, porque nós participamos do sofrimento de Cristo na expectativa de participar agora com Ele da sua glória. Aleluia. Nós estamos deixando as coisas de menino, estamos nos tornando maduros, e isso precisa ser acompanhado de sinais, precisa ser acompanhado de obras. E aí entra Jesus e diz que se aquele que bater na sua face direita, você dá também a esquerda. Aquele que te ofender, você vai orar por ele. Mateus. Sermão da montanha. O sermão da montanha, ele é a consolidação do que é ser filho maduro de Deus. Amém? O sermão da montanha, ele é a consolidação do que é ser filho maduro de Deus. E é pelo sermão da montanha que nós vamos perceber se nós estamos aptos a morar com Deus eternamente ou não. Quando a gente fala de Nova Jerusalém, é o novo tabernáculo de Deus. Lá em Apocalipse, João vai dizer: eis o tabernáculo de Deus, e agora Deus habita no meio deles. Deus é o seu Deus, eles são o seu povo, e todos eles vivem felizes para sempre. Por quê? Porque nós participamos do sofrimento de Cristo, nós viemos para Cristo, nos tornamos meninos, participamos dos sofrimentos, agora nós vamos participar da sua glória futura, porque nós nos tornamos maduros. E aí toda a criação vai ser restaurada por causa da maturidade dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você não vai ver mais floresta sendo desmatada, você não vai ver mais animal sendo morto, você não vai ver mais criança sendo morta, você não vai ver mais ninguém lutando contra ninguém. Por quê? Porque os filhos maduros de Deus se manifestaram. Isso é trazer o reino de Deus para a terra. Amém? Então, quando Deus está falando com Jeremias sobre o que é a indignação dele, ele está dizendo: o meu povo, ele abandonou a mim a fonte de água viva, e eles cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. São aqueles que vieram e permaneceram na imaturidade. Eles não participaram dos sofrimentos, eles não desenvolveram e não se tornaram filhos maduros. Porque o filho maduro, depois que ele cresce, ele faz o quê? Ele cuida dos negócios do seu pai. Já não é mais o pai que tem que ficar provendo para o filho. O filho começa a cuidar dos negócios do seu pai, dos interesses do seu pai. Entende? Quando Jesus fala que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós, como filhos maduros, estamos cuidando dos interesses do nosso pai. Porque é de interesse do nosso Pai que toda a terra seja salva. É de interesse do nosso Pai que todas as línguas confessem que Jesus é o Senhor. É de interesse do nosso Pai que nós vivemos em unidade. É de interesse do nosso Pai que nós não ataquemos uns aos outros. É de interesse do nosso Pai que nós, agora, como filhos maduros, possamos servir uns aos outros. É de interesse do nosso Pai que nós possamos olhar para as comunidades que estão lá fora, passando necessidade, e a gente enviar um socorro para eles. É de interesse do nosso Pai que as meninas que são vendidas para prostituição lá no Nepal, com 8 anos de idade, elas sejam resgatadas. É de interesse do nosso Pai que a gente se manifeste e faça alguma coisa. É de interesse do nosso Pai que a gente vá até o tráfico de drogas, pregue o evangelho e dê a oportunidade daquele povo ser salvo. É de interesse do nosso Pai que a gente vá no lixão de Itaoca e olhe para aquelas crianças que não têm água para beber, vivem em extrema miséria ali, e a gente possa fazer alguma coisa com eles. Amém. É de interesse do nosso Pai, nós que somos filhos maduros de Deus, porque toda a criação aguarda com expectativa pela nossa manifestação. Amém. Deus. Amém? Amém. Por enquanto é só. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Deus fale melhor no seu coração. Glória a Deus.